O artigo que eu estou apresentando nesse evento é para pensar a sustentabilidade na formulação de políticas públicas para o audiovisual comunitário. E aí entendendo que o audiovisual comunitário ele tem limitações, tanto nos aspectos econômicos, como também nos políticos, tecnológicos e socioculturais, o que inviabiliza a sua continuidade, né? E existe uma luta histórica, aí estamos falando de Brasil, mas também América Latina, né, pela apropriação dos meios de comunicação, né, que levou a uma democratização tanto da emissão quanto da programação, da veiculação de conteúdos, mas que hoje o acesso ele acaba pulverizando, e aí principalmente estamos falando de plataformas digitais, o acesso pulveriza e fragmenta os laços comunitários. A pesquisa propriamente dita, ela parte de um primeiro momento, que é um mapeamento das iniciativas para caracterizar seus entraves político-econômicos, socioculturais e tecnológicos, visando compreender as possibilidades de superar limites a partir da formulação de políticas públicas para o setor e de perspectivas de viabilidade e sustentabilidade para tais iniciativas. E aí a gente parte do entendimento que a restritiva regulamentação da radiodifusão unitária ela envolve uma complexidade na infraestrutura de transmissão, no sentido de inviabilizar essas possibilidades, né, e demanda ou leva, na verdade, a uma democratização sedutora da atuação desses setores, desses realizadores na internet. E aí isso possibilita tanto acesso quanto amplia um potencial de emissão da parte desses atores. Existem resistentes ativistas diante, né, de todos esses entraves, essas limitações. Os ativistas das mídias comunitárias se concentram em viabilizar a permanência das próprias iniciativas que conduzem, colocando em segundo plano a capacitação sobre questões técnicas e de capacitação de recursos. E, em virtude das dificuldades cotidianas que enfrentam, perdem legitimação junto a empreendedores e à própria população local, que passam a se referenciar em outras mídias. E aí existe uma necessidade, claro, de compreender como se dá a sustentabilidade na formulação de políticas públicas para o setor comunitário de comunicação. A pesquisa ela é desenvolvida no marco de um projeto mais amplo chamado Sustentabilidade das TVs Comunitárias no Estado do Rio de Janeiro, que tem apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa no Estado do Rio de Janeiro, e propõe compreender possibilidades de superação de limitações a partir da formulação de políticas públicas para o setor e de perspectivas e viabilidade da sustentabilidade para tais iniciativas. A pesquisa ela busca também estreitar relações entre coordenadores, produtores, população em geral e potenciais patrocinadores, com foco em 5 cidades da região metropolitana do estado do Rio de Janeiro, com maior população e maior produto interno bruto, a saber, Rio de Janeiro, Niterói, São Gonçalo, Nova Iguaçu e Duque de Caxias. Independente da existência ou relevância da regulação específica, é necessária uma primeira reflexão exploratória em torno de iniciativas que compreendam possibilidades de atuação em relação ao audiovisual. Né? Primeiro, canais comunitários em sistemas de TV por assinatura, tanto permitidos no Brasil pela Lei de TV a cabo de 95 e que foram incorporados na Lei de Serviço Condicionado de 2011. Além dela, os canais da cidadania, cujo decreto foi de 2006, no Brasil também, aprimorado por uma portaria de 2012, que viabiliza a forma de operacionalidade desses canais, iniciativas em plataformas de streaming ou por vídeo sob demanda, por parte de iniciativas comunitárias e ou independentes, tais como várias que vêm surgindo por aí, a Afroflix, Videocamp, a mais recente, que é a Itaú Cultural Play. Uma quarta iniciativa dessas possibilidades, né, canais de coletivos independentes em web TVs, na forma de web TVs, YouTube ou mesmo plataformas
equivalente, e outras possibilidades que dialogam com a compreensão dessa atuação mais ampla no espaço público, que seriam, né, a produção voltada para a exibição em eventos e festivais que visibilizam esse tipo de temática, esse tipo de abordagem e esse tipo de diálogo, né, com a população mais diretamente envolvida com produções comunitárias. E no Brasil a gente tem um exemplo muito significativo, que é o Festival Visões Periféricas. E também, por fim, né, espaços de mobilização que envolvem mobiliário urbano, espalhados em cidades e tanto praças públicas, centros de comerciais, de centro de cultura, né, que envolvem também espaços de abertura para veiculação de conteúdos audiovisuais focados nesses arranjos comunitários, que é a ausência de comprometimento com a implementação das políticas existentes, tanto de canais comunitários quanto canais de cidadania, faz com que os realizadores busquem na internet um lugar para dar continuidade às suas iniciativas. Então, existe uma defasagem dos realizadores no domínio do funcionamento da própria rede em relação ao aproveitamento, por exemplo, do YouTube ou até mesmo do streaming, e, portanto, uma fragmentação crescente de iniciativas comunitárias no âmbito do audiovisual. Existe também uma ausência de comprometimento do poder público para viabilizar as políticas através da capacitação e da sustentação dessas iniciativas, num contexto de regulamentação que é estritamente relacionado aos vínculos familiares. Então, a gente tem uma compreensão, e aí pensando o Brasil como um território amplo, como um país de dimensões continentais, esses vínculos familiares relacionados às instituições que exercem e seguem exercendo poder em relação a esses municípios e regiões no âmbito dos estados, eles acabam ratificando as formas de comunicação existentes e limitando as possibilidades de atuação da comunicação comunitária. A descontinuidade ou esvaziamento de experiências de TVs comunitárias em diferentes municípios leva ao seguinte problema, que é um problema que essa pesquisa especificamente relacionada a esse artigo, mas também a pesquisa geral procura lidar, né? Como caracterizar adequadamente o mapeamento dessas iniciativas e as suas implicações. Apenas a cidade do Rio de Janeiro conta com um canal comunitário de TV a cabo ativo e participativo, transmitindo também pela internet com programação variada, programação a partir dos vários grupos, organizações sociais que veiculam seus conteúdos nesse canal comunitário. Além disso, Niterói descontinuou seu canal comunitário, TV a cabo, desde 2015, né? E junto com o Rio de Janeiro, é um dos primeiros canais comunitários do Brasil, não só do estado do Rio de Janeiro. Apesar disso, já teve uma boa participação, extrema movimentação, envolvendo inclusive a universidade na qual eu leciono, né, que é a UF, com acervo físico mantido junto ao Instituto de Educação Física, por conta de parcerias, né, próprias do canal, e mantém um canal no YouTube. Duque de Caxias mantém uma página web também em relação ao canal comunitário, mas não atualiza sua programação na TV a cabo, nem mesmo disponibiliza, né, a equipe que compõe o canal no seu site. Nova Iguaçu e São Gonçalo não dispõem de TV comunitária, embora contem com iniciativas bem interessantes em comunicação e cultura em seus municípios. Esse levantamento inicial, né, uma primeira mirada a respeito das iniciativas que são desenvolvidas, levantou isso, além de referências históricas que a gente tem em relação a essas cidades. E nenhuma dessas cidades adotou o canal da cidadania, que é uma possibilidade mais recente relacionada à digitalização da TV no Brasil, né, que possibilitaria a implementação de faixas de programação de organizações locais da sociedade em articulação com canais públicos, né, canais a partir da própria municipalidade.
Tampouco existem próprias, né, plataformas de veiculação, de produção de streaming, embora seja possível a existência de participações pontuais a partir de diretores, produtoras de caráter comunitário em iniciativas de streaming que são colocadas assim mais amplas, de caráter comercial e ou independente em relação ao país. E eventos que mobilizam produtores comunitários, como festas ou mostras. No caso de Nova Iguaçu, a gente tem o Iguacine, né, que é um festival de cinema que mobiliza a própria cidade, e iniciativas também voltadas, né, para essa ocupação do mobiliário urbano, a gente não identificou nesse primeiro levantamento. Os realizadores de comunicação comunitária, muitas vezes, eles investem em próprias economias na aquisição e manutenção dos equipamentos e tornam ainda mais relevante o debate sobre formas de permanência e sustentabilidade para o setor. Então, existe uma ampla uma ampliação da emissão de conteúdos que é reivindicada por esses atores, né, e que não se traduziram ainda na disseminação de iniciativas orgânicas capazes de proporcionar o desenvolvimento local na transformação social. Então, em síntese, essa é a proposta assim, dos conteúdos, né, de umas primeiras observações que a gente vem fazendo e que a gente coloca aí à disposição para o debate nesse evento. Muito obrigado a vocês e que venham os debates.